A paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos para que não precisa abrir os livros, mas só acompanhem a leitura. Salmo número 48 diz assim a palavra do Senhor: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus e no seu santo monte. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, porque Ele é digno de louvor e nós estamos no santo monte do Senhor, aonde Ele manifesta o seu poder e abençoa a todos aqueles que louvarem e adorarem na beleza da sua santidade. Porém, maravilhoso Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia em que nós temos essa oportunidade, esse privilégio de subir a tua casa, meu Deus, para te louvar, para te adorar, Senhor, para te buscar em verdade e em espírito, Pai. E sabemos, meu Deus, que nesta noite, Pai, o Senhor se fará presente, meu Deus, porque aquele que bate, meu Deus, a porta se abre, aquele que acredita, Senhor, e pede e recebe, meu Deus, e nós aqui estamos, meu Deus, pedindo a tua presença, invocando o teu nome, nós estamos adorando, te louvando, meu Deus, para que o teu poder se manifeste em nossos meios, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor, hoje, por ser um dia especial, o dia das mães, Pai, em que nós, meu Deus, nos alegramos com as nossas mães, assim o Senhor, meu Deus, nos alegra, Pai, porque a tua presença, Senhor, aqui, Senhor, como tua noiva, a noiva do Cordeiro, Pai, a quem o Senhor zela, a quem o Senhor cuida, meu Deus, porque um dia, Senhor, nós estaremos contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, receba toda a honra, receba toda a glória, receba todo o louvor e adoração, Pai. E que nós possamos, meu Deus, abrir as nossas bocas e sermos cheios, Senhor, do teu poder, Pai. Derrama sobre nós, Pai, a presença gloriosa do teu Espírito Santo, nos capacitando, nos ensinando, meu Deus, a te adorar, a te buscar, a te louvar, meu Deus, a bendizer o teu santo e poderoso nome, Pai. Oramos a ti crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Pai, receba nossas vidas em teu altar, perdoe os nossos pecados, nossas falhas, meu Deus, mas que na nossa pequenez, Senhor, o Senhor venha aperfeiçoar o teu poder, Pai. O Senhor venha derramar sobre nós o teu Espírito Santo, nos ensinando e nos capacitando. Te pedimos, Senhor, fica conosco hoje e para sempre. Eu oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, irmãos.
venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Salmo capítulo de número 127, Salmo de número 127 diz assim. Eu quero ler especificamente a partir do versículo de número 3, para a gente ir já direto no tema pelo qual nós estamos hoje e precisamos meditar. Versículo de número 3 do Salmo 127 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do teu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Amém? Então deixa a sua Bíblia aberta, vamos nos assentar, vamos meditar nessa palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero refletir com você, e quero que você nessa noite possa aprender um pouco mais da palavra de Deus, que você possa sair daqui hoje um pouco mais instruído, mas principalmente abençoado. Amém? Você sabe que tudo que a gente faz fica aqui, né? A gente não leva nada. A gente não leva nada. E todos nós temos que passar pela experiência da morte, exceto esta geração que vai participar da volta de Jesus, que vai experimentar o arrebatamento. Mas se não fosse o arrebatamento, todos nós aqui também iríamos experimentar a morte. De modo que tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente constrói, e olha que a gente faz bastante, né? A gente constrói bastante. E tudo isso vai ficar. E tudo isso que fica, não são somente os bens materiais que ficam, mas junto com os bens materiais, também fica o nosso legado, também fica a nossa história. E tanto a nossa história, como também os bens materiais, Deus chama isso de herança. Então é a herança que a gente deixa para a nossa geração.
Por isso que é importante a gente não só construir, não só fazer, mas é muito importante a gente ser. Porque aquilo que nós somos também vai ficar com herança. E a Bíblia fala que se nós formos uma maldição, a maldição ela alcançará até a terceira e quarta geração. Porém, a Bíblia fala que se nós formos uma bênção, a bênção alcançará até a milésima. Veja a importância, não para os outros. A gente fala assim, eu não vou ser bom para aquela pessoa porque ela não merece. Mas a nossa bondade não faz bem para os outros, faz bem para nós. Acrescenta herança para nós, não para os outros. Então a gente precisa converter esse nosso raciocínio, a gente precisa converter esses nossos pensamentos. E por isso que é bom a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que traz essa cultura, traz esse conhecimento para nós. Senão a gente vai crescer pensando como o mundo pensa. É importante você lembrar que o mundo não conhece a Deus. E as coisas que o mundo pratica não agradam a Deus. Aliás, até um pouco mais profundo e severo na Bíblia, porque Jesus disse assim, que o mundo é inimigo de Deus. Então a gente tem que fazer uma seleção, uma filtragem daquilo que a gente faz, daquilo que a gente coloca na nossa cabeça, tomando sempre cuidado para que a gente não tenha como referência o mundo. Seria bom que a gente colocasse na nossa cabeça aquilo que tem como referência a palavra de Deus. Seria bom que a gente fizesse aquilo que tem como referência a palavra de Deus. Então veja que tudo aquilo que nós somos vai ficar com herança. Você, por exemplo, carrega com você uma herança daquilo que os seus pais foram, daquilo que os seus avós foram. Alguns são pragmatizados por causa das gerações passadas. Alguns são perseguidos por causa das gerações passadas. Porque a herança não foram boas, as heranças não foram boas. E as pessoas às vezes carregam consigo um peso dos quais elas nem fizeram. Elas nem puderam dar uma opinião, mas carregam sobre elas. Então, é bom que a gente, meditando na palavra, possa inverter todo esse processo e deixar para os nossos filhos uma herança que seja de qualidade, uma herança que seja boa. E é claro que os bens materiais também são uma herança. A gente deixa casa, a gente deixa carro, deixa propriedades, a gente deixa recursos, reservas, e isso é muito bom. A Bíblia fala que os pais eles devem mesmo deixar herança para os filhos. Os filhos são merecedores de receber herança de seus pais. Então a gente deve trabalhar por causa disso. Mas eu quero te chamar uma atenção nessa noite, até para que você possa não somente trabalhar com isso, mas para que você também possa compreender certo a palavra de Deus, porque está escrito assim no versículo 3, olha, herança do Senhor são os filhos. Então, olha para mim, o que nós somos vai ser uma herança. E o que nós temos vai ser uma herança para quem? Para os nossos. E os nossos filhos vão ficar para quem? É o que está escrito aí. Os nossos filhos são herança para Deus. Viu? Ó, presta atenção no versículo. Herança do Senhor são os. Olha que bonito isso.
alguém, quando eu morrer eu vou deixar meus filhos para tal pessoa, eu vou deixar os meus filhos para os avós, eu vou deixar meus filhos para os tios, eu vou deixar... Não. Quando nós formos, os nossos filhos serão herança de Deus. Então, dentro desse raciocínio, você tem que pensar um pouco, você tem que pensar assim, olha, bom, então eu tenho que ser uma pessoa boa para deixar um bom legado para os meus filhos, eu tenho que procurar construir um patrimônio para deixar uma boa herança para os meus filhos, e eu tenho que deixar também os meus filhos preparados para que eles sejam reconhecidos como herança. Porque se você deixar uma dívida, seus filhos vão querer. Se você deixar um problema, seus filhos vão querer. Então nós precisamos saber o que nós vamos deixar como herança para o Senhor. Então os nossos filhos precisam ser uma boa herança para Deus. Não podem ser filhos trabalhosos. Não podem ser filhos desequilibrados. Nós precisamos trabalhar. Porque é a herança que nós vamos deixar. E a Bíblia fala que nós precisamos então nos organizar de que maneira? Reconhecendo que primeira coisa que é importante a gente reconhecer, que ter filhos é uma bênção. Ter filhos é uma bênção. Não é um projeto somente de homem e um projeto de mulher. Não é um projeto de pai, um projeto de mãe. A gente que costuma pensar assim, eu agora não quero. E daqui a pouco a gente fala assim, não, agora eu quero. Não é assim. A gente tem que incluir Deus nesse projeto. Filhos têm que serem gerados pelo pai, pela mãe, mas gerados por Deus. Deus tem que estar nesse plano. Então, por exemplo, se nós não queremos filhos agora, nós precisamos falar com Deus. Deus, nós podemos então fazer com que isso venha depois? Porque não está no nosso comando, está no comando de Deus. Por um acaso você fala assim, Deus, não me manda aquela casa nova agora não, Deus, eu quero ela só daqui 5 anos. Deus, olha, eu não quero que o Senhor resolva aquele processo na justiça agora, só daqui 20 anos. E por que nós falamos isso com relação aos filhos? Porque a nossa interpretação ela está equivocada. A nossa leitura é que isso está no nosso controle e somos nós que decidimos. E é por isso que nós temos todos esses desequilíbrios na sociedade, porque Deus não está fazendo parte dessas famílias. E é por isso também que nós temos a melhor possibilidade de ter uma família ajustada, uma família equilibrada, porque Deus vai fazer parte dela. Amém, irmãos? Então ele está dizendo assim, olha, que filho é herança, herança é riqueza. Logo, filhos são bênçãos. Então, quando você for tratar com o seu filho, cuidado. Quando você for fazer as coisas com os seus filhos, cuidado. Você está fazendo algo não para qualquer coisa, não para algo insignificante, mas você está fazendo algo importante e precioso para Deus. Então você deve fazer o melhor. Quando você for falar com seus filhos, lembre-se que você deve falar reconhecendo a presença de Deus sobre eles. Então nós não podemos amaldiçoar os nossos filhos. Nós não podemos segregar os nossos filhos. Nós não podemos de forma nenhuma reter os nossos. Não, os nossos filhos eles precisam ser vistos como bênçãos em nossos lares. E nós devemos nos dedicar a Ele como bênção em nossa vida. Diga, os meus filhos
são bênçãos. Então tira aquela frase de que filho é um problema, tira aquela frase de que o filho é uma maldição. Filho não é nada disso. Diga: meus filhos são bênçãos. Pode aplaudir o Senhor Jesus. São bênçãos. E se os filhos vão ser herança do Senhor, logo os filhos são de quem? Do Senhor. Então, por exemplo, a mãe, ela é apenas uma prestadora de serviço de Deus. Deus confiou para nós, pais, vamos hoje falar, quando eu falar mãe, entenda pai também, mas pelo nosso dia eu vou tratar mais diretamente com as mães. Deus confiou às mães algo que é dele. Nós fazemos um pouquinho de confusão, porque a gente acaba significando isso como nosso. A mãe toma como dela, e o pai toma como dele. Mas você precisa fazer uma correção aí, porque não é seu. Está aos teus, Deus deu e vai requerer de volta. Deus deu uma bênção para você e você não pode entregar um problema para Deus. Deus deu algo precioso para você e você não pode entregar uma obra mal acabada para Ele. Você precisa lembrar de que Deus, quando deu os talentos, Deus ele deu 5, Deus ele deu 2 e Deus ele deu 1. E a Bíblia fala que alguns multiplicaram e uns enterraram. E aos que multiplicaram, Deus disse assim: servos bons, servos fiéis. E ao que enterrou, Deus o chamou de negligente. Então nós precisamos fazer com que os nossos filhos melhorem. E quando eles nascem na bênção. Você já viu criança nascer feia? Por mais que nasça enrugado, eles são. Ninguém fala que criança linda. Mas depois a gente começa a fazer seleção. Olha, aquele é bonito, aquele é feio. Não tem ninguém feio. Todos nós somos lindos aos olhos de. As crianças, quando nascem, elas alegram os lares. Os adolescentes começam, às vezes até de serem chamados de aborrecentes. Na nossa casa não. Na nossa casa, os adolescentes serão melhores do que as crianças. Os jovens melhores ainda do que os adolescentes. E os adultos serão a expressão da bênção do Senhor. Quem crê pode aplaudir o Senhor Jesus. Então, os filhos na mão da mãe é para que a mãe possa exercer o trabalho de proteção. Então a mãe, ela é protetora. Deus espera que a mãe proteja o filho, que a mãe proteja a criança. Deus espera, através da sua palavra, que a mãe cuide de perto desta criança. Por isso que esse serviço materno, presta atenção no que eu vou te ensinar, ele não pode ser terceirizado. Você pode terceirizar a educação, você pode terceirizar a natação, você pode terceirizar o esporte, você pode terceirizar o conhecimento de música, de um instrumento, de uma outra língua, mas o serviço materno você não pode terceirizar.
Você não pode entregar o seu filho para que alguém possa educar, no sentido familiar, no sentido construtivo da moral, construtivo do caráter, construtivo da personalidade. Isso é algo da mãe. A mãe precisa trabalhar nisso diretamente e precisa se debruçar sobre isso. E aí vem todos os nossos problemas de ordem social, porque hoje a grande maioria das mães trabalham. E é claro que esse trabalho gera um certo desgaste, um certo cansaço, que acaba justificando a ausência da maternidade diretamente, mas perante Deus não justifica. Porque Deus vai requerer das mães essa responsabilidade. Então, é importante que você conheça a palavra de Deus, e é importante que você se organize para isso, que você possa preservar um pouco de energia, preservar um pouco de disposição, para que você possa fazer o trabalho de toda a sua responsabilidade e ainda ter condição de se dedicar à sua principal atividade, que é da maternidade, que você não pode terceirizar, que você tem que agir diretamente nela. Então, é importante que você cuide, é importante que você se discipline e que você crie todos os meios, os caminhos e os instrumentos para que você não venha ser ausente, e para que, mesmo que seja a uma pessoa muito íntima, uma pessoa muito querida, mas vó não é mãe, tia não é mãe, babá não é mãe, mãe é mãe. E Deus espera isso. Por isso que Deus confiou a cada uma de vocês esta grande bênção. Aleluia. Deus confiou esse projeto, que não é somente de corpo, alma e espírito, não é somente um objeto que tem nas suas mãos. Não, ali tem uma vida, ali tem, nas mãos de uma mãe, tem um plano de Deus, tem um projeto de Deus, que não pode ser frustrado. Olha que responsabilidade, a responsabilidade de identificar o plano, identificar o projeto, porque isso não vem escrito, não vem no manual. É necessário horas de dedicação e oração para entender o que Deus quer. É necessário tempo diante de Deus para compreender o que Deus espera. Porque, diga comigo, os planos de Deus não podem ser frustrados. Vamos aplaudir o Senhor e glorificar. Se você abrir comigo sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo de número 6, Deuteronômio, capítulo de número 6, a Bíblia fala assim, a partir do versículo de número 5 até o versículo número 7. Então ele fala assim para você, mamãe. Ele fala assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Então, aquilo que entra no coração, não se perde. O que entra aqui na memória, às vezes, se perde, às vezes a gente esquece. Mas se você, por isso que a Bíblia fala assim, olha, coloca isso não na sua vida,
Não adianta você colocar isso escrito na parede, fazer um bilhetinho na geladeira. Você tem que colocar o versículo de número 5 aonde? No seu coração. Porque você nunca vai se esquecer. E aí ele fala assim, ó, no versículo 7, ó. Você vai colocar no coração para fazer o que com ele? Para que você possa inculcar aos teus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então olha que coisa maravilhosa. Então Deus está falando assim, olha, que começa por você, mamãe. Começa por você. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que ter experiência com Deus. E você não pode, com relação às coisas de Deus, ficar contando fábula para os teus filhos, ficar contando historinha. Não, você tem que contar para os teus filhos as suas experiências com Deus, o seu conhecimento com Deus. E você deve fazer isso de que maneira? Inculcando. O que significa essa palavra inculcando? Dentro, culcando, culca, colocando dentro da culca do seu filho a palavra de Deus. Quando? Em todo momento. Olha o que fala aí, ó. Em todo momento. Faça isso no versículo número 7. Faça isso assentado em tua, andando pelo, e ao deitar-te e ao levantar. Para de falar de chapeuzinho vermelho. Para de contar essas lendas. Fala para a sua herança que você vai deixar para Deus as coisas a respeito de Deus. Coloca dentro da cabeça deles, a fim de que eles possam conhecer a Deus, não através de alguém, porque quando a criança ela vai conhecer a Deus, ter uma experiência com Deus através de alguém, ela pode ter uma experiência errada, uma experiência fracassada. Por isso que nós temos tantos desvios desse mundo, nós temos tantas decepções espirituais nesse mundo. A gente vê, por exemplo, Jacó fazendo uma oração, não a um Deus desconhecido, mas a gente vê Jacó fazendo uma oração ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac. Sabe quem era Abraão? O avô dele. Sabe quem era Isaac? O pai dele. Ele está dizendo, Deus de meu avô, Deus de meu pai. Como que ele sabia disso? Porque a mãe inculcou isso na cabeça. Ensina a criança o caminho que ela deve andar e ela nunca esquecerá. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Efésios, capítulo de número 6, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 6, versículo de número 4, fala assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele está dizendo exatamente o que está escrito lá em Deuteronômio. Porque quando você não ensina a criança as coisas de Deus, você lá na frente vai ter que fazer uma correção, você vai ter que exercer uma disciplina, você vai ter que exercer alguma coisa para poder causar uma influência.
E isso vai provocar uma ira dos seus filhos. Mas ele está dizendo aqui, ó, que é para nós exercermos a responsabilidade da disciplina e da admoestação sem provocar ira nos nossos filhos. E alguém pode dizer assim: isso é impossível. Como que a gente pode disciplinar um filho sem que ele fique irado? Como que a gente pode exercer a função de admoestar um filho sem que ele tenha uma reação? E a palavra de Deus está dizendo para você que pode. De que maneira ele pode? Se você, antes de disciplinar, se você, antes de admoestar, você ensina. Então, antes da disciplina, tem o ensino. Antes da admoestação, tem o ensino. Mas acontece que, por vários motivos que, aos nossos olhos, até são justificados, o ensino pula. A fase do ensino. A fase do ensino, ela é esquecida. Aí a pessoa lá na frente vai querer disciplinar, vai dar problema. A criança, ela vai se revoltar. A criança, ela vai se rebelar. E aí o pai fala assim: não sei o que fazer. A mãe fala assim: não sei o que fazer. Porque é duro você pegar uma criança já de 10, de 11, de 12 e fazer ela entrar no jardim da infância. Ela vai ficar desproporcional, porque lá só tem criança pequena, mas ela já tem estatura. Ela vai ficar desproporcional, porque lá só tem criança pequena, mas ela já tem estatura. Mas é isso que precisa fazer às vezes com alguns filhos. A gente precisa retroceder e, antes da gente exercer a disciplina, às vezes com austeridade, a gente precisa ensinar. Por isso que a Bíblia fala: ensina, não é disciplina. Ensina, não é admoesta. Ensina a criança o caminho que ela deve, depois você disciplina, depois você admoesta. Quem está me entendendo, diga amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Então, filhos incorrigíveis, na verdade, são filhos que não foram ensinados. Filhos faltosos, na verdade, são resultado da falta de nós, os pais. E às vezes, eles que levam a culpa dos nossos erros, das nossas... E por que nós erramos? Diga para quem está no seu lado: por que nós erramos? Nós não erramos porque nós queremos errar. Nós não falhamos porque nós queremos falhar. Eu não vou avaliar segundo o meu conceito, porque eu poderia incorrer em alguma injustiça. Mas eu tenho um claro da palavra de Deus que me ensina que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Porque as Escrituras nos ensinam a fazer o certo. A Bíblia não falha. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não. Você pode dar um glória? Vou te mostrar para a gente poder concluir. Olha que coisa linda que eu vou te mostrar aqui. Pega a sua Bíblia. Pega onde termina o Velho Testamento. Onde termina o Velho Testamento? Malaquias. Vai lá. Você sabe que o Velho Testamento ele termina com o propósito de que viesse o novo, não que acabasse. Deus não desiste. Aleluia. Glória a Deus. Então, o Velho Testamento, ele termina para que viesse o Novo Testamento. O Velho Testamento
faz parte da antiga aliança. A antiga aliança, ela termina para que possa entrar a nova aliança. Mas olha, eu vou te mostrar, olha como que Deus termina o Velho Testamento. Olha a preocupação onde estava a preocupação de Deus. Olha a instrução de Deus quando termina o Velho Testamento. Olha lá, fala assim, ó, versículo de número 5, capítulo 4. Todos acharam? Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Primeira coisa que eu quero destacar aqui para você é que todo esse nosso cuidado em ser uma pessoa boa, todo esse nosso cuidado em que a gente dê um bom resultado, afinal de contas, por que é? É porque existe esse dia ali, ó. O dia terrível do Senhor. Que dia terrível é esse do Senhor? É o dia do julgamento, o dia do juízo final. É um dia terrível. Não vai ser bom. Por quê? Porque todos que passarem por esse dia vão ser julgados. E todos que forem julgados serão o quê? É um dia terrível. Por isso que nós aceitamos a Cristo hoje, porque Cristo nos tira desse dia terrível, porque Cristo veio para nos salvar desse dia. Amém, irmão? Por isso Ele é o nosso Salvador. Ele é nosso Salvador do quê? Salvador do dia terrível, do qual nós não podemos passar por lá. Então olha que ele fala aí, ó, que ele vai enviar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha o versículo 6, fala assim, ó, e ele converterá o coração dos pais aos e o coração dos filhos aos, para que eu não venha e vire a terra com maldição. Deus não estava preocupado com as árvores. Deus não estava preocupado com parar azul. Deus não estava preocupado com o peixe ornamental. Deus estava preocupado com quem? Conosco. Olha que maravilha, irmão. Ele termina o Velho Testamento dizendo assim: olha, eu estou aqui me preparando. Não pensem vocês que está tudo acabado, não pensem vocês que está tudo perdido, muito pelo contrário. Ainda que exista um dia terrível do Senhor, eu estou preocupado e eu vou cuidar para que o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos se converta aos pais. E quando eu enviar o Salvador, os pais levarão seus filhos ao Salvador e os filhos levarão os seus pais ao Salvador. Vai lá em Lucas comigo agora. Ó, ele termina o Velho Testamento pensando nisso. E ele começa o Novo Testamento falando sobre isso. 430 anos depois. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo de número 16 e o versículo de número 17. Fala assim, ó: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de... Então quer dizer, não é o próprio Elias, é no espírito de Elias e no poder de Elias. E ele estava falando sobre João Batista, o profeta. E ele fala assim, ó: irá adiante do Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus Cristo. Irá adiante do Senhor Jesus Cristo no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então esta era a vontade de Deus.
Então toma cuidado, mamãe, aonde você põe o seu coração. Deus quer que você converta. O que é essa palavra converter? Direcionar, se dedicar, convergir, afunilar o coração dos pais aonde? Mas aonde é que está o nosso coração? É verdade que ele está nos filhos, mas não totalmente. Não como diz Deuteronômio, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não, tem filho abandonado, tem filho desprezado, tem filho desconhecido, tem filho rejeitado, tem filho que está em segundo, em terceiro, em quarto plano. Tem coisas que muitas vezes nos faz correr o risco de tomar conta do nosso coração. Bens materiais, principalmente. Então toma cuidado, porque não vai valer a pena. Porque os bens materiais não vão te trazer toda esta realização. Os bens materiais não são capazes de trazer a alegria de um filho preparado, de uma filha casada, de um neto, de uma neta. Não chega nem perto. Então, Deus está nos dando uma oportunidade hoje de fazermos uma reflexão. Onde está, na verdade, o meu coração? A minha cabeça pode estar ali, a minha mão pode estar aqui, mas o meu coração precisa se converter aos meus filhos. Porque a minha herança material, eu posso até fazer uma opção, eu posso deixar para os meus filhos, eu posso deixar para um amigo, eu posso deixar para uma instituição de caridade, mas os meus filhos eu não vou poder fazer essa opção, porque os meus filhos não sou eu que escolho, mas a Bíblia fala que eles já são herança de quem? Do Senhor. São herança do Senhor, e eles precisam chegar lá preparados, prestigiados, valorizados mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que o brilhante. Eles precisam chegar lá. Por isso que nós precisamos colocar o nosso coração. Mas que coração? O coração, lembra de Deuteronômio? Cheio da palavra do Senhor. Guarda tudo isso no seu coração. A gente vê muito coração cheio das coisas que as pessoas falam. Tem muito coração cheio da Bíblia que o diabo escreve. Você quer ver uma delas? Quantas pessoas você já ouviu falar assim: olha, a gente cria filho para o mundo? Quem já ouviu essa frase? Você sabia que essa frase está na Bíblia do diabo? Porque na Bíblia de Deus fala que os filhos a gente cria para que eles sejam herança de quem? Você aprendeu hoje, amém? Pode aplaudir e glorificar Jesus. Que bom ver! A gente, essa é uma frase de impacto, né? É uma frase que traz assim, né, um conforto aos nossos fracassos, né? Aquele filho que foi embora, que a gente já não vê mais há tantos anos, é assim mesmo, a gente cria filho para o mundo. Aquele filho que entrou no mundo do crime, que entrou nas drogas, na prostituição, a gente fala, é assim mesmo, é isso que a gente recebe. A gente cria os filhos para o mundo. Faça isso não. Não se console, porque essa frase ela não consola quando você coloca
a cabeça no travesseiro. Ela consola diante dos amigos, diante dos parentes, para tentar justificar os nossos fracassos. Mas quando a gente colocar a cabeça no travesseiro, ela não vai nos trazer a presença do Senhor. Muito pelo contrário, vai nos afastar dele. Por isso que a palavra de Deus está dizendo isso para nós hoje. Os filhos são uma bênção, e nós devemos converter os nossos corações a eles. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, pessoal. E eu gostaria de saber quantas mamães aqui nesta noite que gostariam de responder a esse chamado de Deus, a esse chamado que Deus está fazendo. Mamãe, converta o seu coração, se dedique aos seus filhos. Aquelas mamães que quiserem a graça de Deus e o poder de Deus para isso, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Quero fazer uma oração por você, quero fazer uma oração pela sua vida, e vamos juntos pedir a Deus para que Deus possa nos abençoar. Enquanto você vem, nós vamos louvando a Deus e nós vamos adorando o Senhor Jesus Cristo.